E se tudo aquilo que você sempre acreditou sobre o amor, sobre o poder, sobre a dominação silenciosa, estivesse profundamente errado? E se existisse uma força oculta, invisível aos olhos comuns, capaz de manipular sua alma sem que você... Perceba, Carl Jung dizia que o que você não confronta no inconsciente volta como destino. Então pare, respire e se pergunte agora, quantas vezes você já foi devorado por sorrisos doces que escondiam garras afiadas? Existe um tipo de predador que não ruge, apenas observa, calcula, aproxima-se devagar, até possuir sua psique por inteiro. Não grita, não golpeia. Ele te sufoca no silêncio. Esse predador veste a máscara do encanto, mas por trás abriga o mais profundo vazio. E quando Jung nos alerta sobre a sombra, aquele arquétipo sombrio que habita cada ser humano, ele está, na verdade, falando desse jogo invisível de dominação, onde quem vence é quem sabe permanecer em silêncio, até o momento certo. Você acha que conhece alguém assim? Alguém que parece se alimentar das suas emoções? Alguém que ri quando você sangra por dentro? Jung nos ensinou que o inconsciente tem formas próprias de gritar, e muitas vezes ele sussurra através da angústia, da insônia, da dúvida que nunca cala. Você sente isso agora? A impressão de que está sendo manipulado, mesmo sem provas, mesmo sem certezas. Apenas uma sensação que queima como um pressentimento antigo demais para ser ignorado. Este vídeo não vai te dar armas comuns, porque o que extermina o narcisista não é o confronto, é o silêncio que ele não suporta, é o reflexo a que ele evita, é o golpe psicológico que você aplica quando conhece a linguagem oculta da alma. Jung chamaria isso de alquimia interna. Transformar o veneno em poder. Mas antes de descobrir esses golpes secretos, você vai precisar atravessar um território sombrio, o mesmo que os narcisistas mais temem, o autoconhecimento. Prepare-se. Cada palavra daqui não é apenas uma informação, é um espelho, um símbolo, um aviso. Se você continuar, vai abrir portas que não se fecham mais. Mas se parar agora, talvez nunca descubra o que te aprisiona. O jogo já começou, e o inimigo está mais perto do que imagina. Você já olhou nos olhos de alguém e sentiu que estava diante de um abismo. Não porque havia algo lá, mas porque não havia nada. Um silêncio gelado, uma ausência que finge presença, um carinho que pesa como uma algema invisível. O narcisista não chega como um inimigo. Ele chega como um reflexo que sorri, mas não sente. Como um espelho que apenas devolve o que você entrega, sem nunca oferecer algo próprio. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não é integrado retorna como destino. E talvez você esteja vivendo sem perceber um destino que foi desenhado pela sombra de outro. Eles não gritam, eles não pedem, eles fazem com que você se ofereça. Suas armas são invisíveis porque vivem no reino dos símbolos, onde a alma grita, mas a boca silencia. Eles não precisam controlar você com força porque dominam pelo vazio. E o vazio, quando é bem manipulado, cria dependência. É o afeto racionado, o elogio que nunca vem, o olhar que te atravessa sem enxergar. E você se pergunta, será que sou eu? Será que estou exagerando? Mas não, é ele. Ele molda sua percepção até que a dúvida seja o único idioma possível entre vocês. Você começa a girar em círculos, tentando entender onde foi que perdeu a si mesmo. Mas a verdade é que você nunca se perdeu. Você foi sequestrado, não por palavras, mas por ausências. Por expectativas plantadas e nunca colhidas, por silêncios longos demais. E o mais cruel disso tudo é que, enquanto você tenta curar, o narcisista assiste em silêncio, não com pena, mas com prazer. Porque a dor que você sente é o alimento que ele não sabe pedir, mas exige. E você entrega dia após dia, acreditando que está amando, quando na verdade está se desfazendo.
O golpe não está na palavra, está no olhar que some quando você precisa, na presença que desaparece quando você desaba, no toque que nunca acolhe de verdade. Jung chamaria isso de possessão arquetípica. Quando a sombra de alguém ocupa o centro da sua psique e começa a falar por você, decidir por você, respirar através de você. Você não está mais inteiro. Você virou uma extensão do vazio dele, uma válvula de escape, uma fonte de suprimento. E o pior, você aceita, porque a manipulação foi sutil, elegante, quase poética. O narcisista é um escultor do inconsciente, e você virou matéria-prima. Não existe aviso, não existe linha de chegada. O ciclo começa com sedução e termina com exaustão. E enquanto você tenta entender o que está acontecendo, ele já está 2 passos à frente, criando a próxima encenação. Jung diria que o inconsciente não suporta o vácuo, e o narcisista sabe disso. Ele se instala onde há ferida, onde há carência, onde há memória antiga demais para ser verbalizada. Ele não cria o buraco, ele apenas se acomoda dentro dele. Enquanto você tenta preencher o outro com amor, ele cava mais fundo dentro de você. O que te dói hoje pode não ser ele, pode ser o eco de algo que você nunca curou. E é aí que ele entra, como um parasita emocional, vestido de salvação. Ele oferece o que você sempre quis ouvir, mas nunca entrega. Ele promete abrigo e te entrega labirintos. E quando você se dá conta, está pedindo desculpas por sentir, está justificando lágrimas, está mendigando migalhas. E nesse ponto ele já venceu, porque o silêncio dele virou o seu barulho. O desprezo dele virou a sua oração. Você não sabe mais onde termina a sua dor e começa a presença dele. Tudo se confunde. Ele virou sombra dentro de você. E agora você vive tentando iluminá-lo, acreditando que, se fizer mais, se amar, mas se entender mais, ele vai mudar. Mas Jung nos avisa, aquilo que não é confrontado cresce. O narcisista não precisa mudar, porque ele já te mudou. E agora o jogo é psicológico, invisível, letal. A questão não é porque ele te manipula, é porque você permite. O que dentro de você está gritando por atenção a ponto de aceitar a violência disfarçada de amor. O que você não integrou, que ainda precisa do outro para se sentir inteiro. Porque enquanto esse vazio existir, ele será um convite aberto para todo tipo de predador emocional. E o narcisista fareja isso. Ele não ama, ele consome. E você precisa escolher, continua sendo o alimento ou aprende os golpes que silenciam o predador. Você está pronto para olhar isso de frente? Está pronto para descobrir os 5 golpes que desarmam a besta sem levantar a voz? Não são golpes de ódio. São estratégias de despertar, porque quando você se conhece, ele não tem mais onde se esconder. Mas para isso é preciso atravessar o espelho. Não como vítima, mas como quem finalmente reconhece o inimigo real. Não fora, mas dentro. E esse é apenas o começo. Há um ponto da jornada em que a dor deixa de implorar por explicação e começa a pedir por transformação. É aí que o segundo golpe começa a se formar, não como uma reação ao narcisista, mas como uma revolução silenciosa dentro de você. O narcisista sobrevive da imagem que projeta e do reflexo que o outro devolve. Mas quando esse espelho começa a rachar, quando você para de reagir como ele espera, o sistema desmorona. Esse é o segundo golpe, o mais cruel, o mais elegante, o mais silenciosamente devastador. Ser o espelho que mostra o que ele mais teme enxergar, a própria nulidade. Carl Jung sempre falou sobre o processo de individuação como o caminho para que a alma se torne aquilo que é. E o narcisista odeia quem consegue ser inteiro sem ele. Ele precisa que você o veja como centro, como astro, como causa de todas as emoções ao redor. Mas quando você se recusa a girar ao redor dele, ele apaga,
ele implode, e ele começa a perceber que o poder que exercia sobre você era, na verdade, o reflexo do poder que você mesmo não reconhecia em si. Esse segundo golpe não precisa de palavras afiadas nem de confrontos diretos. O narcisista não é vencido na gritaria. Ele é desintegrado pelo silêncio da lucidez. Quando você para de justificar, de se explicar, de correr atrás, algo muda, de forma quase mística. Ele sente, ele fareja a sua emancipação, porque ele sempre soube que você era maior do que aquilo. Ele só não queria que você soubesse também. O segundo golpe é esse. Quando você passa a se ver, ele deixa de existir. Mas esse despertar não vem fácil. Antes, você vai duvidar de si. Vai achar que está sendo cruel. Vai se culpar por não responder à última mensagem. Vai pensar que está sendo frio demais por não ceder ao drama. Mas entenda, isso não é frieza. É proteção sagrada. É autopreservação. É inteligência emocional em estado puro. Jung dizia que tudo aquilo que é reprimido volta com força ainda maior. E o narcisista é mestre em despertar o que você esconde. Ele cutuca sua culpa, manipula sua compaixão, distorce sua empatia. Mas agora, você começa a enxergar. E quando o ver, não conseguirá mais desver, ele tentará tudo, elogios vazios, promessas de mudança, lágrimas encenadas. Mas há algo em você que mudou. Um eixo interno se reposicionou. O olhar já não brilha do mesmo jeito. O coração ainda sente, mas não se ajoelha mais. O segundo golpe é interno. É a construção de um território sagrado, onde ele não pisa mais. Não porque você o odeia, mas porque você se reconhece. O narcisista não aguenta esse tipo de clareza. Ele precisa de neblina. E agora, você virou sol. Você não grita mais. E ainda assim, ele te escuta mais do que nunca. Porque o silêncio de quem acorda é ensurdecedor para quem vive da ilusão. Cada vez que você diz não com serenidade, cada vez que você se afasta sem deixar rastros emocionais, cada vez que você se escolhe sem pedir desculpas, você está aplicando o segundo golpe. Não é um ataque, é um espelho, um reflexo tão nítido da sua evolução que o obriga a ver o que sempre evitou, sua própria ruína emocional. E é nesse ponto que ele começa a desmoronar. Aos poucos perde o controle, tenta forçar situações, criar crises, induzir você à culpa. Mas você já entendeu, isso não é amor. Isso é escassez disfarçada. E o que antes te encantava, agora te enoja. O que antes parecia carinho, agora é chantagem. O que antes parecia intensidade, agora revela a mais profunda carência emocional. Jung chamava isso de confronto com a sombra. Quando finalmente temos coragem de encarar o lado obscuro daquilo que achávamos belo. Mas não se engane, a dor ainda virá. Porque se libertar de um narcisista é como sair de uma casa em chamas segurando o espelho da própria infância. Você verá suas feridas, suas faltas, seus erros, mas também verá a si mesmo limpo pela primeira vez. E esse espelho, esse reflexo cru, autêntico e intacto, é o maior veneno para quem sempre dependeu da sua confusão para existir. Ele não saberá mais o que fazer. Porque o que ele mais teme não é sua raiva, é sua clareza. Você vai ver nos olhos dele o pânico disfarçado de indiferença. Vai notar tentativas desesperadas de restaurar a antiga dinâmica. Mas o jogo virou. O tabuleiro é outro. O segundo golpe já foi dado. E não tem volta. Porque quando você para de se moldar ao desejo do outro, você volta a habitar seu próprio corpo. Jung dizia que o maior ato de coragem é se tornar quem se é. E nesse processo, o narcisista vira apenas um símbolo daquilo que você nunca mais permitirá. E agora algo pulsa em você, um fogo antigo, uma presença esquecida, uma memória ancestral de liberdade.
Você percebe que não precisa gritar para ser ouvido, que não precisa provar nada, que não precisa se perder para ser amado. E nesse instante, o narcisista, que sempre te viu como presa, te olha com medo. Porque você não é mais vulnerável. Você é perigoso. Perigoso para quem manipula, para quem usa, para quem suga. Porque agora você não cede. Você sabe. Saber é o golpe. Ver é o corte. E se reconhecer é o extermínio. O segundo golpe foi dado. E ele foi brutal. Não no outro, mas no que dentro de você ainda acreditava que precisava dele. Porque agora você não precisa mais. Você existe por si. Você basta. E isso é tudo que o narcisista não sabe como enfrentar. Há um momento na jornada em que a alma, ferida de tantas ausências, começa a se reerguer como quem reencontra o próprio nome. Um instante em que o corpo ainda carrega cicatrizes, mas o olhar já não se curva. É nesse instante que o terceiro golpe começa a nascer. Não como uma vingança, não como reação, mas como um renascimento silencioso. É o golpe da presença soberana, da existência que não pede permissão para ocupar espaço, da consciência que simplesmente se instala e, ao fazer isso, desmonta toda a arquitetura de controle construída pelo narcisista. Carl Jung nos ensina que o maior perigo para um manipulador é o indivíduo que já atravessou o inferno e voltou inteiro. O narcisista se alimenta da sua dúvida, da sua necessidade de aprovação, do seu medo de ser deixado. Ele precisa que você suplique, que implore, que se contorça em busca de afeto, porque é nesse gesto que ele instala o domínio. Mas quando você está presente, plenamente presente, ele perde o oxigênio. A sua estabilidade emocional o asfixia, porque não há mais onde ele se infiltrar. O terceiro golpe acontece quando você entra em um ambiente sem carregar feridas abertas, quando você fala com firmeza, mas sem arrogância, quando você diz não como quem respira, porque nesse ponto você não está reagindo, você está habitando a si mesmo. Jung falava da individuação como esse processo de totalidade, e a totalidade não precisa implorar. Ela existe, e isso basta. O narcisista, ao perceber isso, entra em colapso, porque agora, tudo que ele usar contra você se volta contra. Ele tenta provocar, diz que você mudou, que está distante, que se tornou frio. Mas ele sabe, o que você se tornou foi livre. E a liberdade verdadeira não faz barulho, mas incomoda profundamente quem vive para controlar. O terceiro golpe não é uma ação. É um estado, um campo energético que repele aquilo que não vibra na sua nova frequência. Não há palavras afiadas, não há acusações. Há apenas um tipo de presença que o narcisista não consegue suportar, aquela que não precisa dele para existir. E é nesse ponto que ele começa a se enredar nas próprias armadilhas. Tentará te atrair com a nostalgia de um passado que nunca existiu de verdade. Tentará te prender com a culpa de não ser mais o que ele moldou. Tentará te atingir com silêncios calculados, afastamentos estratégicos, declarações enviesadas. Mas agora você enxerga. E porque enxerga, não se prende mais. Você respira e continua. Anda sem olhar para trás. E esse gesto simples, mas poderoso, o destrói por dentro. Porque nada é mais violento para um narcisista do que ser ignorado por alguém que um dia sangrou por ele. Jung falava que a sombra, quando exposta à luz da consciência, perde o poder. E o terceiro golpe é isso, a luz da consciência que você se tornou. Você não está mais tentando mudar o outro, está mudando a si mesmo, está limpando as rachaduras internas que permitiam a infiltração da manipulação. Está reconstruindo seu centro, está dissolvendo a necessidade de ser escolhido. Porque agora você se escolhe, todos os dias, sem hesitação, e o narcisista desaparece no exato momento em que você se escolhe com firmeza.
Mas isso não vem sem dor. Há um luto profundo. Um silêncio que ecoa dentro do peito como se um universo estivesse desabando. E está. O universo antigo. O você que acreditava que precisava ser amado para ter valor. O você que aceitava menos do que merecia por medo de ficar só. Esse você está morrendo. E cada morte interna abre espaço para uma presença nova, firme, inteira, legítima. O narcisista pressente essa morte. Ele sente que está perdendo a fonte e, por isso, resiste, mas não há o que fazer. O processo é irreversível. A sua nova postura não se explica. Ela apenas é. E isso confunde quem sempre te manipulou com argumentos. O narcisista é mestre em lógica distorcida, em narrativas emocionais que desconstroem sua certeza. Mas agora, você não precisa mais explicar, não precisa convencer ninguém. Você apenas sente, eu não volto mais para lá. E essa certeza interna é uma sentença que ele não pode revogar. O terceiro golpe foi dado no campo da essência, e nesse campo não há como manipular. Só se pode respeitar ou se afastar. Você percebe que a guerra acabou quando não há mais nada em você que reaja. O que antes te feria, agora te atravessa sem deixar marca. O que antes te encantava, agora te soa pequeno. O que antes te segurava, agora se torna invisível. E aí, nesse novo mundo interno, você encontra uma paz que assusta, porque ela não é feita de euforia, é feita de silêncio, de espaço, de ausência de medo. Você começa a habitar sua vida sem pedir desculpas por estar vivo. E esse simples ato é o terceiro golpe. O narcisista tenta reviver os antigos ciclos, te envia mensagens ambíguas, aparece do nada, te cerca de lembranças. Mas você está em outro tempo, em outra frequência, e porque está, ele sente que perdeu o controle. E perdeu, não porque você venceu uma guerra externa, mas porque venceu a interna. A necessidade de ser amado por alguém emocionalmente incapaz foi substituída por algo infinitamente mais valioso, a dignidade emocional. Jung chamaria isso de reintegração. A alma voltando para casa. A essa altura, você já não precisa mais provar nada, nem para ele, nem para você. O mundo pode continuar como quiser. As palavras podem se confundir, as memórias podem latejar, mas há algo que ninguém mais pode tirar de você. Sua presença, sua inteireza, sua escolha. O terceiro golpe foi esse, um retorno tão profundo a si mesmo que tudo aquilo que era disfunção ao redor simplesmente se dissolve. E agora, algo novo começa. Algo que ainda não tem nome, mas que vibra em você como um renascimento. Um início sem muletas, sem pactos inconscientes, sem imploração. É o momento em que você não precisa de plateia, porque finalmente se tornou o autor da sua própria narrativa. E isso, o narcisista nunca poderá suportar. Você já sentiu o silêncio se tornar mais barulhento que 1000 palavras. Já experimentou o poder de não reagir? Não por medo, não por cansaço, mas por transcendência. O quarto golpe nasce desse silêncio. Um silêncio que não suplica, que não espera, que não negocia. É a indiferença verdadeira, a mais temida por qualquer narcisista. Não aquela que finge desinteresse enquanto grita por dentro, mas a indiferença que nasce do rompimento interno com o ciclo de ilusão. A quebra final do feitiço. Carl Jung dizia que aquilo que nos afeta emocionalmente nos possui, e o narcisista sempre soube disso. Ele mede seu valor pela intensidade da sua reação. Se você chora, ele se sente poderoso. Se você implora, ele sente que ainda reina. Se você briga, ele sorri por dentro, porque qualquer emoção, até mesmo o ódio, ainda te liga a ele. O narcisista não precisa do seu amor, precisa da sua atenção, mas quando ela cessa, ele morre. Não por fora, mas por dentro.
Porque sem ser o centro do seu universo, ele perde o único papel que sabe interpretar. O quarto golpe é devastador porque é frio, e essa frieza é pura, legítima, espiritual. Você não odeia mais, você não ama mais. Você apenas não sente mais, não do mesmo jeito, não com aquela urgência. Algo se apagou, como uma chama que se exaure quando o ar deixa de alimentar. E você começa a ver o narcisista não mais como um deus cruel, mas como uma figura pequena, tão pequena que agora você precisa se abaixar para enxergá-lo. Mas não se abaixa mais, porque há uma nova postura em você. E ela é irreversível. Esse quarto golpe não é dado com palavras. É dado com gestos que você não faz mais, com mensagens que você não responde, com memórias que não doem mais, com telefonemas que tocam no vazio, com reações que não vêm. E esse vácuo, o narcisista sente como uma lâmina, porque ele vive de controle. E a sua ausência emocional é um território onde ele não sabe habitar. A sua paz o fere mais do que qualquer confronto. Porque a paz que você conquistou é uma confissão. Você venceu. Mas chegar a esse ponto não é simples. Você ainda vai sonhar com ele. Vai se pegar lembrando momentos, tentando entender. Isso é parte do luto. Mas o que muda é que agora essas lembranças já não têm ganchos. Elas surgem e passam. Você as observa como quem vê um filme antigo, sem vontade de repetir, sem desejo de reviver. O narcisista virou história, não porque você o apagou à força, mas porque o processo de individuação, como ensinava Jung, dissolveu a necessidade de repetir padrões inconscientes. A indiferença do quarto golpe é o fim do ciclo kármico. É quando você entende que não precisa mais de respostas, que não importa o que ele sente, que não importa se ele te ama, se pensa em você, se arrepende, nada disso define quem você é, porque agora o que define você é você. A sua bússola não aponta mais para o desejo do outro, ela aponta para dentro, e isso muda tudo. Porque enquanto você corria atrás de respostas, ele controlava o jogo. Mas agora você caminha e ele fica para trás. E ele vai sentir quando você sorrir com naturalidade, quando não o mencionar mais, quando tocar outras mãos sem se comparar, quando amar de novo, não para esquecer, mas porque curou, quando for você inteiro em outros lugares, com outras pessoas, com outra luz, isso o destruirá, porque ele sempre achou que era insubstituível, que seu charme era eterno, que o controle era absoluto. Mas o quarto golpe mostra que tudo isso era ilusão, alimentada pelo seu medo. E agora, o medo acabou. O narcisista tenta retomar, cria crises, reaparece com rostos novos. Mas agora você enxerga o padrão, o ciclo, a repetição. E isso quebra o encanto, porque a consciência, como dizia Jung, é o antídoto contra a possessão emocional. E você está consciente, está acordado, está presente demais para cair de novo. O feitiço se quebrou, e o que restou foi a imagem nua de alguém emocionalmente raso, incapaz de sustentar qualquer vínculo que exija a verdade. A sua ausência é o novo veneno, e cada vez que você escolhe o silêncio, ele afunda. Cada vez que você não responde, ele se contorce, porque agora ele depende de você, da sua reação, da sua dor, da sua dúvida, mas nada disso existe mais. O que existe é você, em paz, em movimento, em reconstrução, e esse novo você é imune. Imune às armadilhas, às manipulações, aos jogos de poder, porque você entendeu o segredo. O verdadeiro poder é não precisar controlar ninguém. E é assim que o quarto golpe age, como um colapso invisível no ego inflado do narcisista. Ele não entende o que está acontecendo, só sente que perdeu, e perdeu sem guerra, sem batalha, sem confronto,
perdeu para o silêncio, para o olhar sereno, para a vida que continua, para a ausência de você, porque agora você é um território proibido, um lugar onde ele não pisa mais. Não por força, mas por ausência de acesso. A chave não abre mais, porque você mudou a fechadura, e nesse ponto não há mais retorno. O quarto golpe foi dado, e o que ele destruiu não foi o outro, foi o sistema que te mantinha preso a ele. Agora tudo é novo, e o narcisista ficou preso ao que você não é mais. Nem todo grito nasce da garganta. Alguns gritos surgem do silêncio. Um silêncio tão profundo, tão absoluto, que deixa o narcisista nu diante de si mesmo. O quinto golpe não vem com raiva, não vem com palavras afiadas, não vem com rompantes. Ele chega quando você simplesmente desaparece emocionalmente, mas continua presente, como uma ausência que incomoda mais do que qualquer confronto direto. É o silêncio consciente que obriga o narcisista a ouvir aquilo que sempre tentou. Encalar a própria verdade. Carl Jung dizia que o que você nega te submete, mas o que você aceita te transforma. E esse é o núcleo do quinto golpe. Porque o silêncio, quando nasce da aceitação radical da realidade, torna-se uma força arquetípica. Não é ausência de fala. É presença absoluta de consciência. É quando você para de lutar, mas continua presente. Para de insistir, mas permanece inteiro. Para de tentar convencer e começa a existir como quem não precisa provar mais nada. Esse silêncio não é vazio, é densidade. E ele se instala como um espelho diante do narcisista, onde finalmente ele é obrigado a ver o que sempre fugiu. Você não diz mais nada, mas tudo em você comunica. Sua postura comunica. Seu olhar comunica. Sua distância emocional grita. O narcisista sente esse novo campo energético como uma ameaça silenciosa, porque ele não tem mais onde se esconder. A ausência de reação destrói seu teatro, porque agora o palco está vazio e sem plateia não há espetáculo. Ele não sabe lidar com isso. Ele precisa de estímulo, precisa de eco, precisa que alguém acredite na mentira junto com ele. Mas você já não está mais na plateia. Você saiu silenciosamente e ele ficou falando sozinho. O quinto golpe fere mais fundo porque o narcisista não consegue combatê-lo. Tudo que ele tenta usar contra você, chantagem emocional, ameaça velada, drama ensaiado, se dissolve. Porque o silêncio não oferece resistência, e onde não há resistência, não há jogo. Jung nos ensinou que o inconsciente só se torna destrutivo quando ignorado. Mas você não está mais ignorando. Você está vendo, está aceitando, está permitindo que tudo aquilo que era tóxico vá embora, sem ruído, sem espetáculo, sem justificativas. E essa escolha pela quietude, pela ausência de conflito, pela não resposta, é o que mais desestrutura o narcisista, porque ele sabe jogar no caos, mas se perde na harmonia. Ele sabe manipular gritos, mas enlouquece com a serenidade. Ele é mestre em explorar vulnerabilidades, mas não sabe o que fazer quando a pessoa à sua frente não precisa mais ser curada por ele. O quinto golpe é isso, a sua cura completa. Não como um evento, mas como um estado contínuo de não dependência emocional. Você não quer mais que ele entenda, não quer mais que ele reconheça. Não quer mais justiça, você quer paz. E a busca pela paz te levou a um lugar onde o som da sua ausência ecoa mais alto do que qualquer argumento. Você não está mais tentando vencer, está apenas caminhando em outra direção. E essa distância emocional, mesmo sem palavras, é um grito de liberdade, um grito que não precisa de voz, porque é sentido, porque é real, porque é definitivo. O narcisista sente no ar, sente na energia, sente na quebra do padrão. Ele percebe que algo em você morreu, e com essa morte nasceu algo que ele não controla mais. Você
Se tornou um campo inacessível para os jogos mentais que ele dominava. E o mais curioso é que nesse silêncio você se encontra. Você começa a se ouvir, a se entender, a se reconstruir. E enquanto você faz isso, o narcisista, pela primeira vez, é obrigado a se ouvir também. E o que ele escuta é ensurdecedor, porque o eco da própria ausência é insuportável. Ele sente o peso da própria solidão, da própria superficialidade, do próprio vazio. E não há mais ninguém para culpar. O silêncio do quinto golpe faz isso, obrigar o predador a encarar o próprio reflexo. E não há punição maior para um narcisista do que ver a si mesmo sem ninguém ao redor para validar sua mentira. Ele vê, ele sente, ele entende, mas tarde demais. Você, do outro lado, segue, não com pressa, não com revanche, mas com firmeza. Porque agora tudo em você é inteiro. Você sabe quem é, sabe o que merece, sabe o que não aceitará mais. O quinto golpe foi esse, a instalação definitiva da sua presença sagrada, inviolável, silenciosa. Uma presença que não precisa convencer ninguém, que não depende de aplausos, que não precisa que ninguém te ame para saber que você é digno de amor. Esse silêncio se torna sua assinatura, sua proteção, sua força, e ele fala por você, ele protege o que você construiu, ele seleciona quem se aproxima, ele delimita os territórios da sua alma. O narcisista não tem mais acesso, porque o silêncio fechou a porta, e a chave agora pertence a você. O quinto golpe não destruiu o outro, ele destruiu o elo, ele desfez o feitiço, ele limpou o vínculo, e o que restou foi você, desperto, sólido, em paz. Jung diria que esse é o verdadeiro retorno ao self. A viagem longa que começa pela dor, passa pela escuridão, pela dúvida, pela raiva, pela culpa e termina no silêncio. Um silêncio que não é ausência, mas transbordamento calmo de tudo aquilo que um dia você foi impedido de ser. E agora é, totalmente, finalmente, eternamente. Há silêncios que não terminam quando cessam. Eles permanecem, como um perfume esquecido no casaco que você não usa mais, como um eco que insiste em repetir algo que você não compreendeu por inteiro. Esse foi o som desta jornada, não um som alto, mas uma vibração interna, sutil, que vai continuar agindo mesmo quando o vídeo terminar. Porque o que foi dito aqui não foi apenas para ser entendido, foi para ser sentido, no corpo, na pele, no lugar onde a alma mora quando ninguém está olhando. Você não ouviu golpes, você atravessou espelhos. Cada palavra foi uma fissura na imagem que você havia construído, sobre si, sobre o outro, sobre o que achava que era amor. Mas Jung já dizia, a sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E agora algo em você acordou. Ainda não tem nome, ainda está tímido, mas já respira. As marcas que o narcisista deixou não foram só feridas, foram também pistas. Pistas da sua própria ausência, daquilo que você permitiu ser apagado em nome de algo que nunca existiu de verdade. E esse conteúdo não veio para te oferecer justiça. Veio para te devolver inteireza, porque o que você perdeu nunca foi ele, foi você. Mas agora, o caminho de volta já começou. Talvez você ainda ouça a voz dele em alguma esquina da sua memória. Talvez ainda sonhe. Talvez ainda sinta saudade. Isso não te torna fraco, te torna humano. Mas o que te torna forte é a escolha de não voltar. A escolha de honrar o que descobriu aqui. A escolha de não se calar diante de si mesmo. A escolha de não mais implorar por aquilo que você já sabe que jamais virá. A sua consciência é o novo limite, e ela não será mais violada. Você não é mais o mesmo, e nem precisa anunciar isso, porque agora
o mundo sentirá, no seu andar, no seu olhar, no tipo de silêncio que te acompanha. Porque quem sobreviveu ao inferno e voltou inteiro não precisa de armaduras. Ele caminha com a verdade estampada no peito. E essa verdade queima, ilumina, protege, transforma. O narcisista, se ainda existir em alguma parte, verá e tremerá. Permita que tudo isso ecoe. Não tente entender agora. Deixe que as perguntas fermentem. Algumas respostas só aparecem no meio do caminho. Outras nunca vêm. Mas o essencial já está com você. Você mesmo. Não aquele que mendiga, mas aquele que sabe, que vê, que permanece de pé mesmo depois de ter sido dobrado 1000 vezes. E se em algum momento a dúvida voltar, relembre este instante. Este exato instante em que você soube, mesmo que por um segundo, que existe uma força em você que ninguém pode controlar. Ela tem o seu nome, ela tem o seu ritmo, e agora ela te guia. Se isso te tocou de verdade, se algo se moveu aí dentro, mesmo que você não saiba explicar, então deixe isso continuar vibrando. Escreva nos comentários o que despertou. Compartilhe com quem precisa se libertar. Curta, não por impulso, mas por reconhecimento. E se inscreva, não por obrigação, mas porque você já entendeu. Há jornadas que salvam, e essa foi uma delas. Frase final simbólica. E quando finalmente parei de gritar por amor, ouvi minha alma sussurrar, agora somos só nós dois.